A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. O texto fica em Êxodo, capítulo de número 21, versículo de número 6, que diz assim: Então o seu senhor deverá levá-lo diante de Deus, o escravo será encostado na porta ou ao lado da porta, e a sua orelha será furada com um furador. Essa será a marca de que ele servirá o seu senhor durante toda a sua vida. Meu irmão, minha irmã, o povo de Israel, o povo judeu, ele era, a partir da liderança de Moisés, surgiu algumas leis essas que o povo deveria cumprir. Existiam 3 tipos de lei: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. O texto de Êxodo, capítulo de número 21, vai tratar da lei civil acerca de como conduzir, de como tratar, qual era o procedimento em relação aos escravos. Lembrando que os escravos, no contexto bíblico, era totalmente diferente do contexto de escravos que nós conhecemos, né? O que aconteceu aqui no Brasil e em alguns lugares, né? No mundo, né? No contexto judaico, no contexto bíblico, as pessoas se tornavam escravos ou se ofereciam até para ser escravos, para trabalharem para as pessoas, para terem onde morar, o que comer. Era basicamente uma troca, né? Ou então, às vezes a pessoa fazia uma dívida e não conseguia pagar, se oferecia a servir como escravo por um período até pagar a sua dívida. Então esse era o contexto ali da escravidão, o contexto bíblico de como era tratado ali essa questão de ser escravo. Mas a Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Pedro, escrevendo lá na sua carta, lá em 1 Pedro, ele vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas Deus, ele nos deu vida. Jesus Cristo nos deu vida e vida em abundância. O texto de Êxodo, capítulo 21, eu ouvi uma pregação maravilhosa do pastor Walter, quando ele diz uma coisa interessante sobre esse texto. Ele vai dizer que o texto aponta para Jesus, o Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Queremos servir a Cristo por toda a vida, palavras dele, e nesse momento, quando ele diz quando nós queremos servir a Cristo por toda a vida, nós precisamos ter a marca. Nós precisamos ter a marca de Cristo. O escravo, quando ele não queria ir embora, queria continuar a servir ao seu senhor, no versículo de número 6, vai dizer o que eles faziam. O Senhor pegava esse escravo, levava até o templo diante de Deus, e ali ele furava a orelha desse escravo. E esses escravos eram reconhecidos de que eles estavam servindo aos seus senhores por livre e espontânea vontade. É outra característica dos servos do Senhor. O Senhor nos criou com liberdade de escolha, meu irmão, minha irmã. O Senhor, Deus, criou a humanidade com livre-arbítrio, com liberdade de escolha. A gente vai ver isso em Gênesis. A gente vai ver isso em Gênesis lá com Adão e Eva. A gente vai ver em Gênesis 7. A gente vai ver em Gênesis, no livro, em todas as escrituras, em relação ao povo de Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? As pessoas tinham liberdade de servir ou não servir ao Senhor, de cultuar ou não cultuar a Deus, de obedecer ou não obedecer a Deus. Isso está claro em todas as escrituras. Deus não obriga ninguém a servir. O livro de João 3,16 é maravilhoso.
O amor de Deus é tremendo para com as nossas vidas. Lá vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que olhe para a cruz e creia em Jesus Cristo tenha vida eterna. João vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Liberdade. Nós temos a liberdade de servir a Deus ou não servir. Esse escravo de Gênesis, de Êxodo, no capítulo 21, versículo 6, ele escolheu servir ao seu Senhor. E ele tinha essa marca. Essa marca dizia, aquele ali é um servo voluntário. Ele está servindo ao seu Senhor voluntariamente, ou seja, por livre e espontânea vontade. A questão é quem nós escolhemos servir, a quem nós temos servido. Você tem servido a quem? O amor verdadeiro, meu irmão, minha irmã, ele pressupõe liberdade. Não tem como eu amar a Deus se não for de uma forma espontânea, se não for de uma forma liberal, se não for se não estiver liberalidade no meu coração. Deus não obriga ninguém a crer nele. Deus não vai te obrigar a servi-lo. Você precisa servi-lo por livre e espontânea vontade. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o vosso jugo. Trazei sobre mim. Eu vou carregar o seu jugo. Traz para mim. Venha com suas angústias, com suas dificuldades, com seus problemas, com seus pecados, com seus erros, que eu te purificarei. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Precisamos, meu irmão, minha irmã, tomar uma decisão de servir a Deus, de ter as marcas de Cristo. O escravo que escolhia servir ao seu Senhor tinha sua orelha furada. Nós tínhamos um coração de pedra. Hoje nós temos um coração de carne. Essa é a marca de Cristo. E quem carrega essa marca de Cristo tem as características de Cristo. E está lá em Efésios. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22, ele vai dizer: pois, deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, para que venha ter com que acudir ao necessitado. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda gritaria. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selado. Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo os amou. Essas são as marcas de quem é o verdadeiro servo do Senhor. Essas são as marcas de quem escolheu servir a Cristo para todo sempre. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e que possamos, meu irmão, minha irmã, possamos ter essas marcas de Cristo na nossa vida, para que as pessoas olhem para mim e para você e digam: aquele ali tem as marcas de Cristo. No passado, as marcas eram na orelha do escravo que escolheu servir ao seu Senhor. Hoje, as nossas marcas estão na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa atitude e no nosso proceder. É isso que vai dizer quem é um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo e quem não é. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento de que precisamos verdadeiramente ter as marcas de Cristo. Fiquem na paz e tenham aí um dia, uma noite, uma madrugada abençoada em nome de Jesus.